Hoje, a gente vai mergulhar fundo na filosofia de um dos caras mais intensos do planeta, David Goggins. Usando o livro de memórias dele como guia, vamos entender a jornada de alguém que deixou de ser uma vítima das piores circunstâncias para se tornar o mestre do próprio destino. Bom, vamos começar com o que talvez seja a ideia mais impactante de Goggins, a regra dos 40%. Pensa só, a tese dele é que naquele momento em que a nossa mente grita que não dá mais, que chegamos no limite, na verdade, a gente só usou 40% da nossa capacidade real. Isso quer dizer que a maioria de nós vive muito, mas muito abaixo do nosso verdadeiro potencial. É um pensamento que pode até desanimar um pouco, né? Mas a história do Goggins não é sobre limitações. Pelo contrário, é sobre como destruir essas limitações. E tudo isso começa num lugar de escuridão que é difícil até de imaginar. Para entender o homem que ele se tornou, primeiro a gente precisa entender o inferno pelo qual ele passou. A infância do Goggins não foi só difícil, foi uma batalha diária pela simples sobrevivência. É assim que o Goggins descreve a vida com o próprio pai, Trueness. Por fora parecia uma família de sucesso, mas por dentro, o que existia era um regime de puro terror, com abuso físico e psicológico constante contra ele e a mãe. E esse momento aqui, ele é um ponto de virada. Com só 8 anos de idade, vendo a mãe ser espancada brutalmente, Goggins fez o que parecia impossível. Ele reagiu, pulou nas costas do pai, batendo e gritando. Foi um ato de desafio puro, sabe? A primeira faísca daquele guerreiro que ele viria a ser, forjada no meio do terror absoluto. Depois de finalmente conseguir fugir do pai com a mãe, ele se deparou com um tipo completamente novo de inferno. Em uma cidadezinha chamada Brasil, em Indiana, ele era uma das poucas crianças negras e sofreu um racismo brutal, visceral, a ponto de ter empichado um termo racista no carro da família. A sensação de ser um alvo constante foi algo que marcou toda a sua juventude. E o trauma não era só o que vinha de fora. Por dentro, ele estava em pedaços. Começou a gaguejar, desenvolveu dificuldades de aprendizado por causa do estresse tóxico. A solução que ele encontrou para sobreviver na escola foi colar nas provas. A esperança para ele era um luxo que ele sentia que não podia ter. Essa linha do tempo aqui mostra uma vida totalmente à deriva por quase 20 anos. Desde a fuga do abuso nos anos 80, passando pela sobrevivência na escola à base de cola nos anos 90, a direção era sempre para longe da dor, nunca em direção a um propósito. E o fundo do poço veio em 1999, com quase 185 quilos, trabalhando de madrugada exterminando baratas. Era o retrato do potencial desperdiçado. Mas dizem que o fundo do poço é a base mais sólida que existe para a gente começar a construir algo novo. E foi exatamente ali que Goggins tomou a decisão que mudaria o destino dele para sempre. Ele decidiu parar de fugir, parar de se ver como vítima e assumir a responsabilidade total e absoluta pela própria vida. E essa imagem aqui, ela mostra essa transformação de um jeito muito claro, de um cara quebrado que se via como uma piada para um dos atletas de elite mais respeitados do mundo. A mudança foi gigantesca, e tudo começou com uma conversa brutalmente honesta que ele teve consigo mesmo. Uma noite, se olhando no espelho, ele simplesmente confrontou o reflexo. Sem desculpas, sem culpar o passado, o pai, o racismo, só a verdade nua e crua. Essas palavras foram o início da reconstrução dele. O ponto central era esse. A responsabilidade era só dele, e de mais ninguém. E ele transformou esse momento em um método prático, que ele chamou de espelho da responsabilidade. A ideia é simples, mas muito poderosa. Colar post-its no espelho com os seus objetivos e também com as verdades mais duras sobre onde você está agora. É um confronto diário que te força a ser responsável. E o resultado disso foi extremo. Para entrar no treinamento dos Navy SEALs, o peso máximo era de 87 quilos. Ele pesava 135. Em menos de 3 meses, ele perdeu 48 quilos. Uma prova absurda de que quando a mente se compromete de verdade, o corpo segue o comando. Só que essa transformação não foi só física, longe disso. Goggins entendeu que a batalha de verdade acontece na mente. Ele precisava criar armas mentais para conseguir suportar a dor que ele sabia que estava por vir. A primeira ferramenta que ele criou foi o pote de biscoitos. Imagina um pote imaginário onde você guarda todas as suas vitórias, todas as vezes que você superou um obstáculo, não importa o tamanho. Aí, quando a dor e a dúvida batem forte, você vai lá mentalmente e pega um desses biscoitos para se lembrar do que já foi capaz de fazer.
E o pote de biscoitos do Goggins, como dá para imaginar, está lotado de coisas incríveis. Sobreviver ao pai, superar o racismo, perder 48 quilos num piscar de olhos. Cada vitória dessa, grande ou pequena, vira combustível, vira um lembrete real da própria resiliência para encarar o próximo desafio. A outra ferramenta tem um nome bem mais agressivo: capturar almas. Mas calma, não é sobre maldade, é sobre ter um domínio psicológico que vem de um padrão de excelência surreal. A ideia é trabalhar tão duro, ser tão incansável na sua busca, que a sua dedicação por si só quebra a vontade de quem está competindo com você. É basicamente mostrar que o limite deles é só o seu aquecimento. Bom, só passar no treinamento dos SEALs já coloca qualquer um numa elite, mas para Goggins isso não era o bastante. O objetivo final dele é o que ele chama de se tornar raro entre os raros. Ele vive por uma citação do filósofo grego Heráclito, que diz mais ou menos assim: de cada 100 homens, 10 nem deveriam estar lá. 80 são apenas alvos, 9 são verdadeiros combatentes, mas esse é um guerreiro. O esforço diário do Goggins é para ser esse e esse esforço aparece de umas formas inacreditáveis, como na vez em que ele decidiu quebrar o recorde mundial de barras fixas em 24 horas. A terceira tentativa, ele fez 4.030 repetições em 17 horas. É uma busca simplesmente implacável por esmagar qualquer limite que ouse aparecer na frente dele. Então, a gente chega no ponto central. Essa mentalidade de ser raro vem de um senso de urgência, de tratar cada dia, cada desafio, como se fosse o último, sem relaxar, sem se acomodar com as vitórias de ontem. A luta é hoje. E isso tudo nos traz de volta para o começo. A filosofia do Goggins, no fim das contas, muda completamente o significado da regra dos 40%. Aquele ponto de dor, de exaustão total, não é uma parede intransponível. É, na verdade, um marco, uma placa que indica que ainda existem 60% de potencial inexplorado só esperando para ser acessado. E assim, a análise da jornada de Goggins termina com uma pergunta, não com a resposta. É a mesma pergunta que ele se fez lá no fundo do poço e que continua guiando a vida dele. A questão que fica no ar é: o que uma pessoa seria capaz de fazer se soubesse que, no momento exato em que pensa em desistir, ainda tem 60% de força sobrando no tanque?